Protagonista e burrice. Tá aí duas coisas que combinam muito umas com as outras. Mas uma coisa que nunca vi nada, ninguém falar, é sobre como isso acontece muito em mangá shonen. Primeiramente, mangá é HQ em japonês. É literalmente isso. E eu não tô dizendo. E segundo, que a maioria das vezes mangás tem estilos. E é assim como HQs, eles têm categorias. Sendo a mais famosa a categoria shonen, que é mais focada em público infantil. E na maioria das vezes é só anime de luta. Que coisa massa, né? Porém, uma coisa que se vê muito repetitiva em muitos mangás, além de luta, é claro, de transformação, e é tipo muita transformação, tipo transformação demais. As mangás shonen também tem um esquema, uma fórmula mágica, como se fosse uma receita de bolo que é passada de família em família. Só que ao invés de família é de mangá em mangá, de criador em criador. E é quase todos os mangás. E a maioria das vezes isso acontece por conta de duas coisas. Primeiramente, preguiça. E segundo, o rir. Isso que é o objetivo do vídeo de hoje. Muitos protagonistas são famosos por conta de uma coisa específica, que é o carisma. Às vezes é o poder, às vezes é a personalidade. Às vezes o personagem é famoso porque o anime é famoso. Às vezes o personagem é horrível. E bem, enfim, são muitos casos diferenciados. Porém, uma coisa que muitos protagonistas têm em comum é que ou eles vão ficar fortes em algum momento, ou eles vão ser fortes desde o começo. Eles vão, de alguma forma, ter que chamar a atenção do público. Porque, bom, a história gira em torno deles. Bota esse entre aspas, gira em torno deles, porque tem histórias que tudo não gira em torno do protagonista. Na maioria das vezes, a gente só tá vendo o ponto de vista dele. O que é meio ruim na maioria das vezes, tipo Evangelho. Mas no show especificamente, a maioria das vezes o protagonista vai ficar forte. E muito forte. Às vezes vai pra top 1 da obra do Daf. Porque é show e tem que ter um protagonista forte. É isso. E é pra vender pra criança. Pra vender, né? Tem que vender. E isso acabou gerando um probleminha. Um problemão no caso. O caso é que a maioria dos protagonistas de shounen são burros. É burro e idiota. E isso aí é no sentido literal. No sentido literal mesmo. Eles é burro mesmo. Vamos começar então lá do começo. Em Dragon Ball. Na maioria das vezes, Dragon Ball é um anime bom, é um anime massa. Em poucos momentos ele acaba sendo ruim. Se você for em certas questões, ele acaba sendo ruim mais por conta da Toei, que é a empresa que fez a animação de Dragon Ball. E isso acontece porque a Toei é gananciosa e eles gostam de dinheiro. E bota gostar de dinheiro nisso, porque eles fazem muito enrolação e muita encheção de linguiça no anime. Mas bom, Dragon Ball começou com uma história simples. Uma criança chamada Goku, que é muito forte, tipo, muito forte. E ele acaba conhecendo a garota chamada Bulma, que tá atrás das esferas do dragão. Porque as esferas do dragão você consegue pegar todas as 7, daí fazer as 7 esferas do dragão, você vai com o Shenlong, que faz o desejo que você quiser. E essa é a história de Dragon Ball. É simples, né? Porém, bom, como a história precisava ser um pouquinho mais profunda, igual qualquer outra história existente, mas até que tem que ter um objetivo simples e alguma coisa mais complexa, a história de Dragon Ball vai girando em torno de torneios, perseguições. Às vezes tem até lutas, e é praticamente isso que deixou o Dragon Ball uma coisa muito boa, já que em certo momento o Goku conhece o Mestre Kami, que vai treinar ele. E o Goku acaba conhecendo também o Kuririn, que vira um personagem muito importante. E fraco também. E o Kuririn ali não tem nariz, que é uma coisa meio estranha. Como que o Kuririn respira, pelo amor de Deus. Deus, o Kuririn também tem 6 buraquinhos na testa dele, e isso acaba ajudando bastante. Eu trocar que não é buraquinho, é só um pontinho mesmo. Mas enfim, vamos falar que é buraquinho. E Dragon Ball se deixou bem famoso tanto pela personalidade do Goku, que é uma criança e acaba sendo meio burrinho às vezes. Por exemplo, ele tem muita inocência, ele fica fazendo muitos momentos, tem cenas maravilhosamente engraçadas, como por exemplo o Goku não querendo tomar banho, ou então ele achando que a Bulma é uma bruxa. E eu acho que o Goku quase matou a Bulma uma vez. Mas enfim, Dragon Ball ficou famoso porque o Goku era muito engraçado. Tanto que ele era engraçado justamente porque era uma criança e ele agia igual uma. E é uma criança ingênua, burra. Faz bagunça. E ele gosta muito de comer, pelo visto. Meu Deus, sei como o Goku come nesse negocinho. E Dragon Ball então começou a fazer várias obras inspiradas. Como por exemplo Naruto, em que o protagonista chamado, adivinha só, Naruto vai encontrando e vai tentando evoluir um pouquinho o seu jutsu, que é o estilo de luta do anime. Só que o Naruto é muito ruim nos jutsus, tanto que ele acaba sendo meio burro em fazer o jutsu. Por exemplo, no primeiro episódio mostrar que o Naruto não sabe fazer o clone das sombras. E é irônico pensar nisso quando no primeiro episódio, repito, no primeiro episódio, o Naruto já descobre como fazer vários clones e ele faz centenas de clones.
E ele só leu um pergaminho. Então, meu Deus, o que tinha nesse pergaminho, irmão? Tinha o quê? Chakra extra? O cara conseguiu virar do nada um montão de clone, enfim. Outro anime também que se popularizou muito foi Bleach. Que era uma diferenciada até. Porque Bleach, o protagonista era completamente idiota. Ele era um protagonista mais sério até. Até isso formou a Big Three, que foi os 3 animes que mais venderam na época. Pra quem não tá ligado. E eu acho que eu não inventei isso. Você pode ficar quieto, eu não inventei. E isso fez com que os estilos de anime explicassem bem o famoso, já que tinha 3 referências gigantes, que era Naruto, Dragon Ball e Bleach. Bleach se popularizou muito, Naruto também e Dragon Ball também. Então foi surgindo os animes, que né, foi feito pra ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro também. E é um pouquinho mais dinheiro. E junto com os animes também veio os brinquedos, os filmes, os jogos. Às vezes os livros também. E então o anime foi de pouco em pouco criando migalhas. E essas migalhas de pouco em pouco viraram uma planta gigante. E virou uma árvore de 3 metros. E daí ficou gigante. E daí virou a porcaria da árvore da vida. A gente tava querendo de pouco em pouco o Jardim do Éden. Chegou um momento que tinha uma ilha gigante. E tudo era igual, era como você vê uma ilha gigante, uma floresta gigantesca e só tem maçã na ilha inteira. E é isso que os shonens foi virando de pouco em pouco. De pouco em pouco, os protagonistas começaram a ficar meio repetitivos. E protagonista ruim já era uma coisa meio comum na época. Porque vamos pegar um exemplo. O protagonista vai sempre ser um protagonista que fica forte do nada, ou ele vai ser um protagonista que já é forte desde o começo, que acaba ajudando um pouco, já que às vezes o protagonista nem é o principal, tipo One Punch Man, ou o protagonista é ruim. Porque ele não tem desenvolvimento, porque ele não tem conversa, ele não tem relacionamento, ele não tem amizade, ele não tem nada, o protagonista não tem nada, ele só é forte. E não acontece mais nada. Até chegar os dias de hoje. Tô falando isso aqui como se fosse os fins dos tempos. Enfim, Solo Leveling é um anime que foi feito de um jeito bem diferenciado, é um jeito bem icônico até se falar. Porque o esquema de Solo Leveling é que todas as pessoas têm um nível determinado, ou seja, elas só conseguem chegar até um nível determinado, elas já nascem fortes ou fracas, e elas não podem mudar isso. Exceto pelo protagonista, Jinwoo, que é o único personagem do anime inteiro que consegue aumentar o level. E ele é o único que consegue fazer isso até o fim. Então, tipo assim, sabe, é uma injustiça bem grande até, já que só um personagem consegue fazer isso. Tipo, sei lá, se fosse, tem várias pessoas, algumas pessoas bem raras conseguem fazer isso, mas um de um é o que mais conseguiu aproveitar desse negócio, aí seria legal. Mas é só o de um, e é só ele que faz isso. Então, tipo assim, qual que é o motivo? Qual que é a existência dos outros personagens? A partir do momento que todo mundo vai perder pro mesmo cara. Cara, e tem vilões, o de um só pode aumentar de nível até chegar no nível maior que o vilão, é tipo literalmente a experiência média de um videogame. A diferença é que no videogame tem um bicho que vai chegar no level muito alto, então ou você vai grindar, vai perder muito tempo pra tentar ficar mais forte que esse cara, ou vai tentar vencer ele no level baixo, que você utiliza, sabe, estratégia, item, técnicas, sabe, um bagulho bem básico, só que você usa o jogo inteiro, sabe? Só que aqui no Solo Leveling, o Jinwoo simplesmente só fica forte. E ele tem um exército gigante. Pelo amor de Deus, o que vai fazer contra esse cara? Cara, não tem um personagem que consegue vencer dos Jinwoo. Não tem um personagem que dá uma dificuldade média pra ele. O cara só é mais forte que todo mundo, é isso. Acabou o anime. E o problema também é às vezes que o protagonista só não tem carisma, sabe? Você não sente que ele tem uma personalidade, você só sente que ele só é burro mesmo. Idiota, e você só percebe isso. Então o protagonista só é muito ingênuo, ele não tenta fazer uma mudança. A gente tá num tema bem interessante até. Porque tem animes que é legal de se assistir, tem animes que não faz sentido você querer assistir. Tem muito anime que é idêntico, que o personagem só fica forte, absolutamente forte, e ele fica mais forte ainda. E adivinha só, ele vence todo mundo, ele ganha um montão de mulher, porque sim, é muito legal fazer isso. Pelo visto, e o personagem ganha itens raros, ou então o personagem só ganha um item raro no começo. Tipo assim, existe uma grande diferença entre você ganhar algo no começo e você se modificar pra você melhorar uma coisa e você só usar uma arma o anime inteiro. Nem Bleach faz isso, mano. O Ichigo consegue uma segunda Shikai no final do anime, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acontecem coisas legais. O Naruto não usa só 2 jutsus normais, ele vai aprendendo mais jutsus, ele vai tentando utilizar os jutsus, pelo amor de Deus.
As transformações, é um problema também as transformações. Mas seja, em Dragon Ball temos o Super Saiyajin 1, que é o lendário Super Saiyajin, daí nós temos o Super Saiyajin 2, que já é uma menção muito grande. Aí chegamos o Super Saiyajin 3, que só o Goku tem. E ainda bem que só o Goku tem, porque essa transformação é uma porcaria. E daí nós chegamos no Dragon Ball Super, que eu acho que é um erro da humanidade. Que nós temos o Super Saiyajin God, o Super Saiyajin Blue, que é mais fraco que o God. Eu acho que é mais fraco que o God. Daí nós temos o Super Saiyajin Blue, só que dessa vez com um Kaioken. A técnica que o Goku criou no primeira saga. E ele só usa aqui, agora. E daí nós temos então o Instinto Superior. Daí depois o Instinto Superior Presságio. Nós temos o Instinto Superior completo e normal. E daí o Goku e um Suzano. E nós temos os outros personagens, que eles devem ganhar transformações legais. Ou eles só tem uma transformação diferente, ou então eles vão pegar a mesma transformação do Goku. Que mais? Sem contar também que as transformações vão ficando cada vez mais inúteis com o passar do tempo. Por exemplo, o Super Saiyajin 2. Quantas vezes tu vê o Goku usando o Super Saiyajin 2 no Super, mano? Super, no Treinando Poder ele usa bastante, só que tem personagens que nem usam mais transformação. Vou pegar um exemplo aqui. O Super Saiyajin 1, lá no clássico. No clássico, o Super Saiyajin 1 era sempre a primeira forma que eu usava. Não, você via tanta cor amarela, mano, você ficava quase cego de tanta amarela que tinha na tela. O filme do Broly só tem o Broly, tem o Goku, o Trunks, o Gohan, o Vegeta e o Piccolo. E todo mundo apanha. Daí nessa você pensa, então eles só estão com o Super Saiyajin 1 porque o filme ia ser um pouquinho melhor, já que o Cell também tinha força suficiente pro Super Saiyajin 1. Daí se tivesse Super Saiyajin 2 ia ter graça. Aí nós temos a sequência do filme do Broly, que o Gohan usa o Super Saiyajin 2 e tem o Goten com o Super Saiyajin 1 e o Trunks com o Super Saiyajin 1, o Trunks pequeno no caso. E eles apanham também. Só que isso acontece por um motivo específico. No primeiro filme o Broly tava caindo com 5 cara. E olha que eu nem tô contando com o Trunks Mirai. No segundo filme ele só enfrentava Videl e 2 crianças. E o Gohan. Muita diferença. E pra piorar, isso acontece antes da forma mística. Ou seja, o Gohan apanha muito. E muito. E daí chega a Saga Buu e o Gohan apanha mais ainda. Daí ele ganha a forma mística. Agora eu tô forte, agora eu consigo usar a forma mística, que é uma forma poderosa, consigo meter o tal do Super Buu. O Super Buu pega o Gotenks e ele dá uma surra no Gohan, mano. O Gohan chega a quase morrer. E daí o Goku chega lá, usa o Super Saiyajin 3 e não adianta nada. Daí o Goku vai lá, daí pega o Brinco Potaro e fala: pega o Brinco Potaro, eu tô na forma mais forte, daí eu vou me unir com você, Gohan. Daí fica mais forte que o Buu. O Buu absorve o Gohan. O cara literalmente acabou de levar uma surra e aí foi absorvido. Meu Deus do céu, mano. O que o Gohan fez pro tu, Akira? O que o Gohan fez, mano? Bem, mano, aí o Goku e o Vegeta se unem pra ir batendo Buu. Eles levam uma surra, obviamente. Mas daí o Goku finalmente consegue fazer a fusão dos Brinpotaras e freia o Vegeta, que dá uma surra no Buu. Só que daí a fusão acaba. Que infelicidade. Só que, por graças a Deus, era o plano do Vegeta ser absorvido pelo Buu, pra daí eles entrarem no Buu e salvar todo mundo. Daí nós temos o Kid Buu, que é o Buu mais fraco, só pra lembrar. Daí o Kid Buu dá uma surra no Goku Super Saiyajin 3, porque ainda assim ele é o Buu, mesmo ele sendo mais fraco. E o engraçado é que o Goku tava tendo dificuldade só com dificuldade com o gordão. E o Buu mais fraco tá dando uma surra no Super Saiyajin 3, o que não faz muito sentido. Daí o Goku usa Kikidama e o Buu morre. Mas só o Buu criança, porque o Buu gordão ainda tá vivo, graças a Deus. E perceba-se que tem muitos momentos que um personagem apanha, daí quando ele consegue a atenção, só que pode ter a mínima chance de vencer o vilão vai lá e fica mais forte. É literalmente que é a mesma coisa que você tá num duelo de facas, daí o cara pega uma espada, aí você pega uma pistola, daí o cara pega um escudo, aí você pega uma pistola que passa escudos. Daí ele pega o escudo da pistola que passa escudo. Daí você pega a pistola que derrota o escudo e o escudo que passa a pistola que passa escudos. E assim vai continuando um ciclo em que o personagem vai ficando mais forte que o outro. E é um ciclo infinito, porque não tem como ficar mais forte. Não tem uma transformação que fica estupidamente forte do nada. Você só vai ficando um pouquinho mais forte. Isso é uma coisa até que legal. Mas não por mais de 10 anos. Dragon Ball é literalmente a mesma coisa, do início ao fim. A diferença é o vilão. E também as transformações. Só que Dragon Ball é até que legal pra você ver com a família, legal pra você ver um pouquinho assim. Agora se tu assistir um anime completo, puxando, aí fica meio complicado. Sem contar também que Dragon Ball tem coisas que focam mais além de só a luta. Acontecem momentos aleatórios, o vilão mostra ataques novos, o personagem também usa estratégia diferente, tipo o Goku usando o Kaioken na primeira vez contra o Vegeta. Daí o Vegeta vai lá, percebe que ele não tem chance nenhuma, daí ele usa o Gozaru. Nossa senhora, essa cena é boa. Pra Gozaru?
Mas enfim, o Goku, ele enfrenta o Vegeta, o macaco, e ele perde. Daí chega no geral pra enfrentar o Vegeta, o macaco. Isso é legal de se ver. Também tem o Freeza, que ele chega no 100% do poder dele, e o Goku vai lá e começa a utilizar a estratégia diferente. Ele não muda a forma, ele só muda a forma que ele tá. Ele não vira o Super Saiyajin 2, fica o Super Saiyajin 2, só que lutando de forma diferente. Isso ajuda muito, isso deixa o anime bem legal. Isso não acontece nos outros animes. Os animes de uma forma legal. Tipo assim, depois do Big Tree, ou depois de alguns animes bons, que são bem poucos até, o anime só deixa o personagem mais forte. O personagem não encontra uma forma nova de lutar. Tá, você não vai ver, sei lá, o Jinwoo usando uma sombra diferente, ou então lutando sem sombra. Você não vê o Jinwoo sombra, o cara só acaba com todo mundo da sombra, e é isso. Isso é uma coisa meio triste. É bem triste, é bem deprimente pra ser sincero, mas isso é até que legal, depois de um tempo. Depois de muito tempo, na verdade. Na verdade, nós temos Kimetsu no Yaiba. Um anime com um power skill bem diferenciado, um skill bem diferente dos outros. Aqui você usa a base de respiração pra fingir que você tá cortando um certo elemento. Eu vou fingir que a gente tá na visão esquizofrênico, tá? Pra ficar melhor. A gente consegue... Aquilo, todos os ataques são visuais. Diferente de Bleach, que os ataques não são visuais. Tipo assim, o Lohana faz sangue, ainda é sangue de verdade, tá, pai? Então, sei lá, Nossa, eu esqueci o nome do cara. O cara é o capitão da divisão 10. Ele vai lá, lança um ataque de gelo, é gelo de verdade, né? Visual. Então, agora lá é tudo visual. Agora a questão de eles lutam é que eles lutam contra outro elemento. É uma coisa bem tragada, pra ser sincero. É bem estranho você pensar nisso. Quando você pensar que é tudo visual, fica meio estranho o jeito que eles são. あなたたちは天使とは違う。より危険な存在。 Parece a marreta do Chapolin. Vai, Cleiton.